Olá, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Eu sou a Pitty Webo, diretora, autora, produtora e atriz de teatro e TV. Neste evento, eu vou te ensinar, em uma série de 4 vídeos, o passo a passo para você viver como ator e faturar R$ 10.000 brutos por semana atuando e empreendendo. Mesmo que você esteja começando do zero. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. E se eu não tivesse atingido isso eu mesma, eu também ficaria com o pé atrás. Mas hoje, essa é a realidade da minha vida. Você gostaria de atuar em séries e novelas? Você gostaria de fazer peças de sucesso no teatro? Eu vou filmar, mascar agora! Vai atrás dela! Tu tá mascada! Falando! O cara, o traficante levou ela! Eu vou filmar! Vai levar pra onde? Coroai-me de rosas. Coroai-me em verdade de rosas. Em fronte a apagar-se tão cedo. Esse é o prazer de atuar em seus próprios projetos de sucesso. Eu amo atuar nesse personagem, um espetáculo infantil. Não tem preço! Esse é o espetáculo Mulheres Solteiras Procuram, na qual eu sou protagonista e atuo há mais de 12 anos. Aqui, temporada no Rio de Janeiro, Teatro Clara Nunes, Teatro Fashion Mall. Em São Paulo, também fizemos temporadas de muito sucesso com vários espetáculos. Em São Paulo foram muitos espetáculos infantis, adultos, com casa lotada, com teatro lotado. Não daria para colocar aqui todas as fotos. Eu amo atuar nesse espetáculo. Olha como que o meu elenco é feliz. E vamos às turnês, que é o que eu mais fiz nesses últimos anos. E através dos meus projetos, eu conheci cidades como Salvador, Maceió, Aracaju, Recife, Fortaleza. E além de atuar nos melhores teatros do Rio de Janeiro e São Paulo, eu gosto de fazer os meus espetáculos em teatros de todo o Brasil, tanto nas capitais quanto no interior. Quando eu comecei há décadas atrás, 27 anos atrás. Mas antes de começar profissionalmente, eu sempre tive uma paixão por teatro. Quando eu era pequena, os meus pais, meu pai e minha mãe, me levavam sempre a teatro infantil. E eu era apaixonada. Apaixonada. E aí um dia eu descobri que você podia fazer aquilo da vida. Aí eu falei, então eu quero fazer isso. E aí, bem criancinha, eu não sei com que idade vocês começaram a ter essa vocação como artista. Coloca aí para depois eu dar uma lidinha. Eu quero ler, depois eu vou falar com vocês, depois eu vou conversar com vocês. Eu quero saber com que idade você teve essa vocação. Eu tive muito jovem, cara, muito criança. E aí meus pais se separaram, e aí eu tive um baque assim na vida, e eu fiquei tímida. Eu virei uma criança tímida. Até hoje eu sou um pouco tímida. Não, eu sou muito tímida. E eu fiquei tímida e eu falei, bom, então, ok, não dá pra eu ser artista porque eu sou tímida. Coisas que acontecem na vida da gente, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, eu fui numa colônia de férias que você tinha que apresentar uma sketch. Sketch é uma cena pequenininha, com início, meio e fim. E eu super tímida, mas quando eu apresentei aquela sketch, eu, enquanto atriz, né? Mesmo que iniciante, eu falei, caramba, quando eu tô interpretando um personagem, eu não sou tímida. Quando eu tô interpretando um personagem, eu me divirto e eu me solto, porque é o personagem e não sou eu. E aí eu me apaixonei. Pela interpretação, por atuar, pelo teatro, por tudo, pela arte. E aí eu comecei a fazer um monte de curso de teatro. Eu fiz eu fiz todos os cursos do Rio de Janeiro dos anos 90. E aí, beleza, tirei DRT, peguei aquele DRT. DRT, pra quem não sabe, é um registro profissional de ator, de atriz. E aí depois eu peguei aquele DRT e falei, tá, e agora? Como é que eu sobrevivo disso? Como é que eu ganho dinheiro com isso?
Porque assim, nós temos várias escolas maravilhosas, eu fiz universidade de artes cênicas, maravilhoso, mas nenhuma delas ensina como viver como ator. Como que você sobrevive ao dia a dia, né? Como que você recebe um bom cachê, como que você faz testes de elenco, como que você acha bons testes. Nenhuma escola ensina isso hoje. Infelizmente, eu adoraria que as escolas ensinassem esse lado também para os artistas, para os atores e atrizes, porque você vê um monte de gente se formando ou fazendo cursos livres ou cursos profissionalizantes, mas que não entram no mercado. E a minha ideia sempre foi assim, não, eu não quero só ter um DRT na mão, eu quero entrar no mercado, eu quero atuar, quero fazer... Na época, né, eu queria fazer novela, peça de teatro e tal. Por que que o ator acha que pode ficar sem trabalhar e que ele tá igual? Então, um questionamento que eu comecei a ter. Eu falei assim, cara, então quer dizer que o ator tem que estar sempre em movimento. E foi quando eu comecei a passar em vários testes de elenco e quando eu comecei a viver, de fato, da atriz que eu sou e da artista que eu sou. Na verdade, depois eu virei diretora, autora, produtora. Então, assim, eu acredito que você precisa estar sempre como um atleta, como uma bailarina, sempre em ação. Ai, mas e quando não tem trabalho, Pitty? Aí que tá o método que eu vou ensinar para vocês. É um método que eu criei, que é uma preparação. Tem um nome, pode parecer um pouco esquisito, que se chama quadrante Dux. E eu uso esse método, é uma metodologia que só eu tenho, assim, que só a nossa companhia tem. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, assim, humildemente eu posso falar isso, mas que é uma metodologia que faz qualquer ator brilhar em cena. Porque é uma metodologia que trata da preparação do ator. Não adianta você ir para um teste de elenco achando que naquele dia você tem que acordar feliz, estudar o texto e ir. Não, você tem que já estar trabalhando todos os dias da sua vida para aquele teste. Ou pelo menos semanalmente para aquele teste, não só para aquele teste, né? Para o ator que você é, para a atriz que você é. Você tem que valorizar o seu trabalho. Você tem que estar sempre estudando, trabalhando, fazendo exercícios, fazendo o quadrante Dux. Eu vou falar melhor sobre isso na nossa segunda aula, tá? Que vai ser amanhã, no caso. Mas eu espero que, assim, que vocês hoje entendam um pouco dos princípios que eu tenho, porque esse quadrante Dux, essa minha metodologia, trabalha a mente desse ator e dessa atriz. Se você estiver num momento muito pessimista, vai ser muito difícil você passar num teste, você fazer um bom trabalho, você ganhar prêmios. Eu já ganhei diversos prêmios. É muito difícil você ganhar um prêmio se você está com a cabeça triste, chateada, com dúvida sobre se você é bom ator ou não, né? Você tem que ser o melhor ator do mundo. E como que você faz isso? Trabalhando, 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 praticando muito. Tô falando para quem aí quer fazer trabalhos na Netflix, para quem quer fazer trabalhos em cinema, para quem quer investir na televisão e novelas. É a mesma metodologia que eu uso para todos os meus atores. E para todos os meus alunos que fazem o meu curso também. E eu queria dizer uma coisa para você. Você pode viver como ator. E eu vou falar agora com muita sinceridade, que nunca existiu um melhor momento como esse que a gente está vivendo agora. Os streamings. A Netflix, ela aumentou a equipe dela aqui no Brasil. E esse ano a Netflix vai produzir 40 produções brasileiras. Quantos personagens tem uma série da Netflix? 10, 20, 30? Aí tem, fora as participações especiais, né? Novelas. Vamos pensar em novela? Eu já fiz novela das 8, eu conheço novela. Novela, você tem ali 30 personagens, no mínimo. 30, 50. Se for Manuel Carlos, você tem 100 personagens, 100 atores, né? Eu fiz novela do Manuel Carlos. Mas assim, fora a participação especial. E aí você tem novela das 6, das 7, das 9. E às vezes das 11, né? Cinema. Nós temos um polo de cinema no Brasil que não para de crescer. Mesmo diante dos últimos acontecimentos, o cinema voltou a produzir novos e novos filmes. Canais a cabo. A TV paga supera a cota de exibição do conteúdo nacional, ou seja, nós teremos cada vez mais programas para atores e atrizes atuarem. O
Webséries é um modelo de sucesso que veio para ficar no Brasil e com o crescimento do YouTube, nós teremos ainda muitas webséries nacionais. Quantos teatros existem no Brasil? Bom, oficialmente esses são os números. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, fora as outras salas, né, e auditórios. Estimativa de faturamento de um espetáculo teatral. Imagine um ingresso médio, um valor de ingresso médio com um teatro de 100 lugares. 3 sessões semanais vai ter esse faturamento. Se você fizer peça em um teatro de 500 lugares, o faturamento bruto será esse valor. E claro, você pode atuar também em teatros maiores. Eu adoro fazer peça para plateia lotada. Você tem muitas oportunidades, você tem muitos personagens. Eu, como diretora, eu preciso de você, eu preciso de atores. Gente, eu faço teste de elenco, eu realizo testes de elenco desde o ano 2000 e assim, mais anualmente desde 2006, porque eu estou sempre produzindo espetáculos e eu preciso de elenco. Quanto mais a minha produtora cresce, mais eu preciso de atores. Então, assim, tem gente querendo atores. Hoje eu vou começar a ensinar para vocês esse passo a passo. Eu vou mostrar para vocês várias possibilidades, várias oportunidades que você tem e que talvez não esteja aproveitando tanto. Hoje, amanhã, são 4 aulas, gente. Hoje é aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Vão trazer para você essa realidade de tudo que você pode fazer como ator, como atriz, como artista e que talvez você não esteja aproveitando. Tem muitas oportunidades acontecendo, tem muitas... eu vou trazer várias opções, inclusive. Eu vou falar hoje sobre como passar em testes, porque eu acho que você tem que saber como passar em teste, ter confiança, ter discernimento e estar preparada para passar em teste. Amanhã a gente vai falar sobre self-tape, depois a gente vai falar sobre como você consegue testes, né? Como é que você se coloca aí no mercado. Porque o que acontece é que normalmente as escolas formam o ator, a atriz, mas não falam como entrar no mercado, né? É uma aula que poderia custar R$5.000, poderia ser um curso só disso. Mas eu vou trazer de graça pra você. Por que eu vou trazer de graça? Pete, por que você tá fazendo essa masterclass, esse evento de graça? Porque eu tenho um propósito. Eu tenho esse propósito. Eu quero que as pessoas consigam viver bem remuneradas, ganhando bem, como artistas. Porque senão a pessoa vai ter que voltar para o Banco do Brasil e bater cartão. A pessoa vai ter que voltar da aula de inglês. Tá entendendo? Então hoje eu vou falar da minha visão como diretora, do que eu espero de um elenco, de um ator, de uma atriz em um teste. Muita gente tem muito talento, mas chega na hora de fazer o teste e não passa. Mas o que vai fazer com que você passe nesse teste? É o que eu vou falar nessa aula de hoje. Quando você vai fazer um teste, você tem que ter prazer. Quando você vai apresentar um monólogo em um teste, você está se apresentando. Eu já fiz teste em teatro, eu já pedi para ator mandar self-tape, eu já fiz teste ao vivo, em vídeo. Você tem que entender que você está em uma apresentação profissional. Você não tem que pensar que o teste ele vai te levar a uma apresentação profissional. Ou que o teste ele é um meio para te levar a um fim. Não, o teste já tem que ser um fim. Você tem que fazer aquele teste com muito prazer. E quando você for fazer esse teste, você não pode encarar como se fosse uma etapa para você finalmente atuar. Não. O teste já é uma apresentação. É como se fosse uma estreia sua. Ai, mas é pro câmera, né? Um teste para vídeo, é pro câmera, é pro diretor. Sim. Você pode ter 2 câmeras e um diretor, e um assistente de direção e uma pessoa do áudio. É a plateia que você tem. Então, sempre encare o teste com prazer. Ao invés de você ter medo, você tem que falar assim, caramba, que grande oportunidade de atuar. Que legal fazer um texto diferente. Cara, que incrível. Então, é assim, encare com prazer. Outra coisa, que é o segundo ingrediente, é a experiência. A experiência, gente, é tão gostoso ter experiência, né? Quando eu vejo uma atriz, um ator que tem experiência, eu vejo que é mais fácil lidar com testes. Então, tem esse ingrediente que vem através do tempo também. Quanto mais testes você fizer, mais experiência você vai ter.
Quando eu era muito jovenzinha, eu fazia todos os testes. De musical, quando eu nem fazia aula de canto na época. De dança, quando eu nem dançava. Faz tudo que é teste. Quando você tá começando, faz todos os testes. Só pra você ficar craque em fazer testes, entendeu? Só pra você encarar aquele nervosismo de olhar aquela banca com naturalidade. Isso tem que ser normal pra você. Isso tem que ser um prazer pra você, tá? Então é isso. Como fazer com nervosismo? Bom, você precisa ter técnica. Eu vou ensinar amanhã uma técnica maravilhosa que é uma concentração. Não dá pra você só se concentrar no dia do teste e achar que aquele dia, hoje eu vou fazer um teste. Não, você tem que ter uma preparação, e eu vou ensinar isso amanhã, na aula de amanhã. Na segunda aula, eu vou ensinar exatamente isso, que é o seguinte: você precisa se preparar todos os dias para o que vai acontecer. Já diria Hamlet, estar pronto é tudo. Então, você tem que preparar a sua mente para eu estou aqui, eu tô pronta para tudo que acontecer. Entendeu? Eu tô pronto. Se me ligarem agora e falar, vem fazer tal coisa, o texto é esse, o teste é esse, eu vou arrasar, isso vai dar certo. Tá bom? Você tem que ter uma cabeça preparada para dar certo. E não a cabeça, mas será que vai dar certo? Não. Quando um ator entra na minha sala de teste, eu já vejo se a pessoa está preparada para fazer um bom teste ou não. Olha só, eu julgo a entrada da pessoa na minha sala ou no meu teatro, né? Às vezes eu faço teste em teatro. Quando a pessoa entra, eu já falo assim, quer trabalhar. Essa pessoa quer trabalhar, ela quer fazer. E quando a pessoa entra arrastando seu chinelo, eu falo, ou quando entra nervoso, você não pode. Sabe por que você não pode entrar nervoso? Tudo bem que é um estado emocional que às vezes não tem como controlar, mas sabe por quê? Porque a sua vontade de vencer tem que ser maior. Então, mesmo que você tenha um certo nervosismo, a sua gana de passar naquele teste, a sua gana de viver como ator, tem que ser mais forte. Não, eu vou me dedicar 90%. Não, você tem que se dedicar 150%. O tempo todo? O tempo todo. Mas é um prazer tão grande, né, que vale a pena. E você tem que convencer a sua cabeça de que você vai passar nesse teste. Ou, no meu caso, que sou empreendedora, tenho uma companhia, eu quero fazer sucesso com essa peça. Você convence a sua cabeça primeiro. Pode parecer engraçado. Primeiro você convence a sua cabeça e você fala assim, cara, se alguém tem que passar nesse teste e fazer esse papel, por que não eu? Você que é ator. E eu, como empreendedora, eu falo assim, por que minha peça não vai fazer sucesso se eu estou trabalhando tanto nela, ensaiando tanto dia e noite? Então você coloca a sua cabeça para funcionar no ou eu dou certo ou eu dou certo. Isso é um mantra, anota isso aí agora. Ou eu dou certo. Ai, gente, e não faz aquela piadinha do dar. Tem gente que faz a piadinha do dar. Ou eu dou certo ou eu dou... Não vamos, a gente falando de profissionalismo, né? Ou eu dou certo, no sentido de ou esse meu projeto dá certo, ou esse meu projeto dá certo. E você que é ator e atriz, você tem que falar a mesma coisa. Ou eu, como ator, dou certo, ou eu dou certo. Eu, como diretora, eu vivo isso o tempo todo. E eu, como produtora, vivo isso o tempo todo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Porque eu farei com que dê certo. Tentar é muito bom, mas não é o suficiente. Eu me comprometo a fazer tudo o que for possível para dar certo. E eu só loto teatro por causa disso, gente, porque eu me comprometo a lotar teatro. Se alguma coisa der errado, eu fiz... O que aconteceu? O que foi? Não, então vamos fechar tal coisa, vamos investir tal coisa e vai dar certo. Você como atriz, como ator, você tem que fazer tudo pra dar certo. Entendeu? Você não pode falar assim, eu vou ver qual é. Se rolar, rolou. Não, nunca vai dar certo assim. Desiste. Você fala, não, vai prestar concurso pro Banco do Brasil, bater seu cartão. Não é assim que acontece. Você primeiro decide fazer dar certo, entendeu? Primeiro você decide aqui, aí a sua anteninha fala assim, ok.
Como que eu faço dar certo? Quem tá aqui já quer dar certo. Se você tá aqui agora, não, você já tá assim, você tá mais à frente do que a maioria, porque a maioria tá assim, viajando. Quando o ator fala assim, eu estou em cartaz, eu estou fazendo tal filme, eu estou fazendo tal coisa, eu falo assim, ah, bacana. Quando o ator fala, não, eu fiz tal curso, aí eu parei, aí cri-cri. Eu quero alguém que esteja ali, como vida ou morte. Eu sei que é difícil ter essa disciplina, eu entendo completamente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o ator entra pra fazer o teste comigo, eu já percebo que energia esse ator tem. É impressionante. É isso que diretores esperam. Eu prefiro que os atores sejam sinceros e coloquem assim, eu fiz tal curso e nesse curso nós montamos o Fantasma da Ópera. Ou qualquer outra peça que seja. Do que tentar me enganar de que foi um Fantasma da Ópera profissional, sendo que eu que sou profissional, né, eu sou uma diretora profissional, eu sei. Eu assisti, inclusive, o Fantasma da Ópera que teve, né, ali no Renault. Então, assim, eu sei. Então, não tenta enganar no seu currículo. Fala a verdade. Se você for bem no teste, não é o seu currículo que vai te barrar, entendeu? Material, foto e vídeo, você tem que investir num excelente material, numa excelente foto, num excelente vídeo. E não adianta ser aquele fotógrafo da esquina, que é seu amigo que faz desconto. Você tem que pegar o fotógrafo que os atores fotografam. Você tem que fazer o videobook com quem os atores fazem, tá? Infelizmente, existe sim um investimento na carreira. É tudo, na verdade, né, gente? Eu não sei se vocês investem na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, mas assim, tudo, para você ganhar, você tem que investir. Então, eu não vou ser mentirosa e falar assim, olha, faz qualquer videobook que dá... videobook é da minha época, né? Faz qualquer self-tape que dá certo. Se você for fazer teste para minha companhia, eu não vou julgar. De verdade, a gente não tem julgamento. Você pode gravar com o seu celular. Se você for talentoso, se a gente gostar da sua energia e se você tiver as características do girassol, você entra na companhia. Só que nem todo mundo é assim, principalmente o audiovisual. O audiovisual exige uma qualidade técnica da própria foto e da própria self-tape. Eu vou falar na self-tape também nesse evento. Não perca as próximas aulas, tá? Quem é de audiovisual tem... Eu posso falar a verdade pra vocês? Diz aí se eu posso falar a verdade. Eu falo toda a verdade, né? É que assim, eu sou de teatro. Então, quando eu vejo um teste pela self-tape, eu consigo sugar o talento da pessoa. Só que, quem é de audiovisual, o cara é diretor de cinema. Entendeu? Ele ama película. Ele gosta de Almodóvar. Ele gosta de Kubrick. Então ele vê uma self-tape mal filmada num celular, com a iluminação péssima, ele vai, tira, não importa que o ator seja talentoso, ele fica com preconceito, ele fica... Entendeu? E dá pra entender, né, gente? São pessoas que têm outros paradigmas, diretores de cinema. Então, assim, eu entendo também. Eu não sou diretora de cinema, mas eu compreendo também que tenha esse lugar do tipo... Caramba, tem que ter uma luz boa. Por isso que no meu curso eu ensino como que você consegue no seu home studio fazer uma iluminação profissional ou semi-profissional diante do seu home studio. Então no meu curso eu ensino algumas questões técnicas porque eu quero que você aprenda. De verdade, eu quero que você aprenda questões técnicas. Você tem que saber planos, enquadramento, entendeu? Olha, eu brigando, parece que eu tô brigando com vocês não, tá, gente? I'm sorry. Mas é que eu preciso que vocês entendam o que é enquadramento, o que é uma boa luz, o que é um bom áudio. Porque na hora do cara passar você, talvez ele te ache amador por causa da iluminação da sua self-tape. Eu acho, enfim, eu sou, né, eu acho isso injusto. Acho que deveria ver só o talento do ator. Mas... eles julgam também esse lado. Então, no meu curso eu coloco até questões técnicas para que vocês realmente consigam passar em todo tipo de teste, tá? O último erro seria não dominar as técnicas de decorar.
você precisa decorar o texto. E você precisa aprender as técnicas de decorar o texto. Eu tenho 5 técnicas na minha metodologia, eu vou te falar agora. Mas assim, eu quero dizer uma coisa pra você. Nunca diga pra um diretor ou pra uma diretora que você não consegue decorar o texto ou que você tem dificuldade. Nunca diga isso. Eu vou chamar a Bárbara. Primeira técnica para decorar o texto: ler o texto. Essa é a primeira técnica. Segunda técnica é bater o texto. Pode ser qualquer pessoa que você queira, mas bater o texto é quando você aluga uma pessoa, espero que essa pessoa goste de você, para bater o texto com você. A terceira técnica é escrever o texto. Eu amo essa técnica, porque eu acho que quando você escreve o texto, você domina o texto, você toma o texto para si. E quando você escreve, é importante que você escreva com cores diferentes. Você pode usar uma Lumicolor para quando tá triste, quando tá, enfim, sublinhar coisas, pular linhas. E aquilo dali, quando você escreve o texto, além de, claro, escrever, você vai decorando, você forma uma tela mental daquilo que você escreveu. A quarta técnica é do Domingos Oliveira, que é decorar uma frase de cada vez. Então você decora a primeira frase. Decorou a primeira frase? Beleza, vai para a segunda frase, decora a segunda frase. Quando você divide o texto em unidades, quando você estuda o texto de fato, você começa a decorar sem querer, sem perceber, você começa a decorar aquele texto. É possível adquirir segurança? Sei lá, você é um ator inseguro, você está insegura, você está começando? Olha, eu vou dizer isso amanhã. Eu vou responder isso para vocês na próxima aula, porque é possível sim, mas é uma metodologia que eu criei, que é uma metodologia e funciona. Gente, eu pego uma pessoa, eu já peguei atores muito inexperientes e que se transformaram em um mês de ensaio. Em um mês, 2 meses de aula, virou outra pessoa. Eu vou continuar o nosso conteúdo amanhã. Amanhã eu também vou falar sobre self-tape, eu vou falar sobre a nossa metodologia, porque eu acho muito importante que vocês conheçam essa metodologia, porque eu particularmente não conheço uma metodologia que funciona tão rapidamente. Mas essa metodologia eu vou falar muito, eu vou esmiuçar para